Um tema importante, e aí a gente precisa separar o joio do trigo. O que é separar o joio do trigo? É a questão da segurança pública, porque a segurança pública também é papel do Estado, né? Sim. Aliás, muito mais do Estado do que do próprio município. Mas será um tema, sem sombra de dúvida, que vai pesar nessas eleições, né? São Paulo, gente, essa semana teve um holandês que morreu por conta que puxaram a correntinha dele na 25 de março, que é um ponto turístico, porque todo mundo que vem a São Paulo vai a 25 de março fazer compras, né? E aí ele estava ali com um amigo, puxaram a correntinha deles, eles se desesperaram, tentaram reagir, ele caiu, bateu a cabeça e veio a falecer. É lamentável, porque a imagem que o Brasil passa é péssima com tudo isso. E aí eu vou passar lá para a Bahia, né? Que a Bahia, infelizmente, também vem tendo aí índices altíssimos de violência, né? Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, divulgados na última quarta-feira, mostram que o indicador de letalidade policial cresceu 15% na Bahia em 2023, em comparação ao ano anterior. O número de pessoas mortas em ações policiais saiu de 1.468 em 2022, último ano da gestão do então governador Rui Costa, para 1.689 no ano passado, já no governo de Jerônimo Rodrigues. O número é recorde na série histórica desde que os dados começaram a ser divulgados pelo governo do estado em 2008. A Bahia viveu uma estabilidade das mortes em ações policiais até 2015. Desde então, os indicadores de letalidade quadruplicaram. Isso é péssimo, porque se a gente está falando aqui, vamos lá, vamos esquematizar aqui o nosso raciocínio para quem está em casa nos entender. Se nós estamos falando que as eleições municipais são estratégicas na questão de espaços, e eu acho que é muito nessa linha, inclusive, que Bolsonaro quis dizer, é um jogo de war. O que é o jogo de war, para quem não conhece? Eu acho que a maioria das pessoas conhece, mas vamos lá, o que é um jogo de war? É, na verdade, um jogo de guerra onde você ganha territórios, você luta por territórios. E as eleições municipais no Brasil serão, sim, uma guerra de war. Ele não está errado, porque a gente sabe que PT, é importante para o PT aumentar o número de prefeituras. Hoje o PT tem um número muito pouco expressivo de prefeituras, né? E o PL quer essa fatia de mercado, já que não está com o governo federal. Pois bem, sem sombra de dúvidas, uma das pautas cruciais que vão rodar o debate é a questão da segurança pública. Gente, ninguém mais tolera. Quem mora no Rio de Janeiro, quem mora na Bahia, quem mora em São Paulo, quem mora em qualquer cidade do Brasil, principalmente as capitais, tá insuportável viver, né? A gente não tem segurança, né? E aí, o quanto os prefeitos, os candidatos a prefeito vão poder se comprometer com esse tema que a gente sabe, como eu bem disse aqui no início, ele é muito mais do estado do que dos municípios. Mas o quanto, por exemplo, não vai ecoar a figura de Jerônimo no seu candidato lá em Salvador, né, e nas principais cidades ali ao entorno, o quanto isso também não vai ecoar de Tarcísio para Nunes. Porque a gente está falando, Nunes é o prefeito atual e é o candidato do governador. E São Paulo também está trash, né? Sextou, a gente vai usar o termo mais... Tá trash. Ninguém anda aqui, principalmente correntinha. Minha mãe mora na frente do shopping, gente, uma senhora. Minha mãe tem 78 anos. Outro dia ela foi no shopping, voltou, o menino passou de bicicleta e arrancou a correntinha dela. Um absurdo. Então não dá para mais andar nas capitais. O quanto isso vai impactar no resultado das urnas? O quanto vocês acham que o eleitor vai de fato levar isso em consideração? Fiquem à vontade. Mesa de bar, sextou, fale quem quiser. Eu vou começar então. Eu adoro esse assunto aí. Então, eu acho que isso vai acabar impactando e muito. Tu comentou aqui, né, Elaine? Eu sei que é uma força de expressão, mas eu acho que o ponto da segurança pública hoje ele é ruim em todas as cidades, né? Eu sou de uma cidade muito pequena no Rio Grande do Sul que se chama Caçapava do Sul. E até lá a gente tem problema de segurança. Aí a gente tem que lembrar que o Brasil hoje tem o maior número de homicídios do mundo. Então a gente fala muito em corrosão da democracia, as instituições corroendo, mas a gente está vendo a corrosão da democracia através da falha
no sistema de segurança pública, né? No caso dessas eleições, eu acho que o tema ele pode bater nos dois lados, né? Porque o Boulos vai ter que justificar o Lula, que está um ano, no período da eleição vai estar quase 2 anos no governo. Eu não acredito que consiga fazer milagre com Lewandowski à frente do Ministério, então o Boulos vai ter que justificar o governo federal, que não tem tanta interferência na segurança pública, por mais que as pessoas achem que sim, mas o Nunes vai ter um problema um pouco maior, porque o Tarcísio está apoiando ele e a segurança em São Paulo está indo ladeira abaixo, né? Então, acho que vai ficar um pouco complicado para os dois. Fato é que os governos de estado, eles estão falidos, né? A gente tem defendido muito aqui, de novo, a Elaine e eu falamos muito ontem sobre isso, sobre a questão da segurança pública. No governo Lula I foi criado o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, e ele não foi adiante, que era uma tentativa de integrar governo federal, estadual e municipal para resolver o problema da segurança pública. O Michel Temer tentou levar, com o Raul Jungmann, que era o ministro da Justiça na época, ele tentou levar o SUSP para frente, mas mesmo assim parou. Então, a ideia, ela está aí, mas ela não consegue ser implantada. E aí os governos estaduais estão falidos, a questão da segurança pública não chega nem nos municípios, e aí em São Paulo, principalmente, eles vão ter que responder. Agora, como que o Boulos e o Nunes vão tratar isso, eu não sei, porque todas as esferas estão quebradas, elas não conversam entre si, mas até o período eleitoral a gente vai ter 2 anos de Tarcísio e pelo menos 1 ano de Lewandowski para mostrar que veio, né? Então, acho que de todos os temas, se a gente vai ter uma polarização muito forte durante o período eleitoral, eu acredito que a segurança pública ela vai ser o calcanhar de Aquiles de todos os candidatos. Sim, você queria falar, João? Sim, eu acho que sim, segurança pública é um tema super relevante no Brasil inteiro. Eu acho que está todo mundo falhando, para falar a verdade, grandes cidades, grandes estados estão falhando, mas não basta só, e poucos vão ter vantagem sobre isso, talvez a narrativa de um ganhe sobre a de outro. Só que a gente tem que falar sobre desigualdade, sobre pobreza. Tem vários estudos que mostram que lugares mais desiguais têm mais violência. Então, ok, você vai colocar mais polícia na rua, você vai prender mais gente, só que se a desigualdade continuar cada vez maior, a violência vai acontecer, porque a pessoa está desesperada na vida dela. Eu não estou justificando, é inaceitável, obviamente, eu não quero que... Eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de violência, eu acho que tem que ser punida a violência. Mas eu acho que a gente não pode tratar isso de forma separada da economia. E aí, como está a pobreza no país? Como estão as pessoas que não têm lugar para viver? Como está o emprego na cidade? Então, eu acho que a questão econômica ela tem que vir acoplada e quem está votando, quem está analisando os candidatos, tem que olhar também as duas coisas juntas. Não adianta só você olhar de colocar cada vez mais prisões que daqui a pouco está todo mundo preso. Não, e eu acho que tem uma... Quer falar? Não, pode falar. Eu acho que tem uma questão muito importante com relação ao imediatismo, ao efeito prático de certas coisas. Porque a gente está aqui discutindo segurança pública abrangente. Aí a gente tem a questão das câmeras dos policiais, que é um tema que também está muito na moda, e as pessoas discutem muito a respeito da eficácia dessas câmeras ou não. E assim, as câmeras ou a audiência de custódia, que também vai fazer parte da nossa pauta hoje, são pontos muito específicos de um sistema macro que está falido. Não adianta, por exemplo, outro dia a gente estava aqui na bancada, foi a maior discussão com relação ao fim da saidinha ou não. É óbvio que ninguém quer que uma pessoa... Você é contra ou a favor? Não, eu... Vamos discutir de novo. Pera. Vamos acabar um assunto. Deixa eu terminar o meu raciocínio. Deixa eu terminar o meu raciocínio. Eu não vou me comprometer aqui perante as câmeras. Já fiz isso uma vez e escutei muita coisa nas redes sociais. Mas todos escutamos. O ponto é o seguinte... a gente precisa começar a entrar num debate que, como o João falou... ele é complexo, não é A ou B ou C. Porque senão a gente só vai continuar tapando o sol com a peneira e depois o tiro sai pela culatra. É muito, assim, difícil da gente conversar sobre eficácia da segurança pública quando a gente tem tantas coisas simultâneas que colaboram para que a segurança pública tenha chegado onde a gente está. E não é a câmera na farda, ou o fim da saidinha, ou um ou outro, isoladamente, que vão fazer com que a gente resolva o problema. Então, eu gostaria muito que os candidatos, e eu sei que, embora estejamos falando de eleições municipais e o prefeito na cadeia de governança é o que tem menos poder sobre a segurança pública, mas a gente precisa discutir, porque é o que a gente está falando, é inadmissível que uma senhora de 78 anos tenha uma corrente arrancada. Eu tenho uma amiga que estava grávida na Avenida Paulista, o cara passou, pegou o celular da mão dela, ela caiu, podia ter perdido o bebê. Então, assim, são exemplos de coisas que a gente
está começando a se acostumar a ver. E a gente não tem que se acostumar a ver, porque não tem que acontecer, né? Sim. Mônica. Vamos lá. Quando a gente fala de segurança pública, a gente associa muito a policiamento. E é importante dissociar segurança pública de policiamento e fazer um olhar de prevenção. Como é que você evita que o crime aconteça? Porque esse é o objetivo. É claro que é muito lindo o que o João colocou aqui, se a gente acabar com a desigualdade no Brasil e todo mundo tiver no mesmo nível social. O que se quer é verdade, porque mesmo nos países mais desenvolvidos, onde tem menos desigualdade, existe criminalidade. Mas o que é o nosso objetivo? O Brasil é o país da impunidade. Todo mundo sabe que você pode cometer o crime que quiser, não vai haver punição. O Brasil é um país onde não há educação. E essa história de que os prefeitos não podem fazer nada, na verdade, eles podem fazer muita coisa, porque um olhar de urbanismo, um olhar de fachadas ativas, iluminação nas cidades, tudo isso é prevenção e é fácil de fazer, basta ter vontade política. Você faz, nós vimos aí cidades onde começou a ter iluminação nas periferias para as mulheres quando estão chegando do trabalho e descem do ônibus, não serem atacadas. Essa história do ponto de ônibus inteligente, que conversa com a mulher. Então, são pequenas coisas que o prefeito pode, sim, e deve fazer para reduzir a criminalidade, e isso vai ter um efeito que, inclusive, talvez vai reduzir a nossa população carcerária, e a gente vai funcionar ao contrário. Você começa olhando como que você reduz na ponta, como é que evita o crime, e, óbvio, precisa de mais estrutura para a polícia, claro que precisa pagar melhor, claro que precisa ensinar melhor, mas essas pequenas coisas que podem ser feitas a nível municipal já teriam um impacto. E eu queria puxar de novo o assunto do war que a gente falou aqui. Por que é tão importante ganhar as prefeituras? Por que a gente fala o PT quer ganhar prefeituras, o PL quer ganhar prefeituras? Porque, gente, isso impacta depois na eleição de deputados federais, que impacta no cálculo do fundo partidário. É grana o problema. Eles querem ter prefeituras para poder ter dinheiro para o partido. Então, preste atenção nessa campanha municipal. Quando você vir um deputado federal perto de um candidato, lembre-se que o que eles estão fazendo é combinando, você me apoia aqui, que depois na eleição de deputado eu vou te apoiar. E aí você vai ver prefeito pedindo voto para deputado, porque assim é que faz o financiamento desses partidos. Preste atenção, tudo é um ciclo e nós, eleitores, é que temos que fazer a mudança. E aí, fiz aqui uma brincadeira com você, mas eu queria continuar nesse tema da segurança pública, porque, João, você falou, a gente precisa acabar com a miséria, etc. Esse é um discurso que a gente já escuta ao longo dos anos. Aliás, eu tenho a sensação, e eu quero provocá-los nesse sentido, que a gente cria frases de efeito para justificar a nossa inércia. Então, a gente precisa de mais educação, a gente precisa tirar as pessoas da zona da pobreza, aí entra a história agora das câmeras no fardamento. Agora o problema é a câmera no fardamento, como se isso fosse o único problema que a gente tivesse na vida. Aí o problema é a questão da saidinha, que você mencionou. Gente, isso tudo isso é que nem um avião. O avião, né, quando você conversa com gente que é especializada em segurança aérea, eles dizem o seguinte, são várias camadas de proteção. Para um avião cair, não basta errar, não basta o piloto errar. É o piloto que errou um negocinho, a peça ou a outra medida de segurança que quebrou, não sei o que, é o conjunto da obra que faz o avião despencar lá de cima. E a gente está despencando na questão da segurança pública porque é um conjunto de negocinhos que a gente não está sabendo administrar. E aí, o que eu quero provocar vocês? Será que, na verdade, a gente não administra e não resolve, porque isso é que faz a gente ter votos na próxima eleição? Quer dizer, é o fato da gente não resolver o problema, é o fato do problema persistir, que eu uso esse fato para me eleger. O que eu estou querendo dizer? Que eu só vejo o prefeito botando piche na rua, gente. Um ano antes de toda eleição, toda a cidade que eu morei, uma cidade antes, um ano antes, vira o caos, porque você começa com obra e piche em todas as ruas esburacadas. E o pior, eles não tiram as tampas de bueiro. Eu queria entender qual é essa ciência da tampa do bueiro. Porque eles não tiram e eles deixam a tampa lá. Então você passa de carro e você, né? Mas, Elaine, aí você vai mais rápido. Eu discordo um pouco do que você falou, porque a gente, em todas as eleições, a palavra que talvez mais seja repetida pelos candidatos é mudança. Mudança. Por quê? Porque ninguém está satisfeito, né?
se a gente tivesse satisfeito, se a gente partisse da premissa que as pessoas se elegem e deixam os problemas propositalmente existir para serem eleitas, isso não faria sentido, porque aí quem está no cargo para ser reeleito precisa resolver, né? Então, eu acho que não é exatamente assim como funciona, mas eu também acho que a gente tem um arcabouço aí de legislação e de competência que muitas vezes acaba esbarrando na prática, né? Às vezes a gente deixa de ser eficiente porque, mas isso é competência de um, isso é competência do outro, aqui é quem tem que fazer isso. Outro dia a gente estava discutindo porque o prefeito do Rio de Janeiro estava pedindo ajuda para o governo federal porque tinha uma obra pública que estava sendo obstruída porque eles queriam propina. E aí o prefeito estava no Twitter pedindo ajuda para o governo federal. A milícia queria propina. A milícia queria propina, exatamente. Então, assim, é um tal de joga para lá, joga para cá, é muito obstáculo. E acho também que existe muita ineficiência aí na utilização dos recursos e tudo mais. A gente pode ficar aqui até o ano que vem falando sobre isso. Sim, mas quando há boa vontade, essa polarização ela se resolve. O melhor exemplo disso foi Tarcísio com Lula agora. Então, quando há boa vontade das partes em fazer acontecer, não é a polarização que resolve, que vai ser um empecilho para isso. Concorda, Deise? Você me olhou com um olhar de quem discorda. Não, eu estava ouvindo vocês falando, estava pensando que o problema começou quando Dom Pedro pisou aqui. Eu fiquei travada nisso. Então o problema está na descoberta do Brasil. Está na descoberta do Brasil o problema. Eu acho que... Dom Pedro veio depois. Não, mas eu falei Dom Pedro por causa do surgimento dos estados. Do que ele trouxe junto com ele. Eu acho que ali... Mas, enfim... desculpa, eu travei nisso daí e não consegui. Eu fiquei lembrando das histórias. Então eu vou passar para o João. Legal, eu vou colocar outra pimenta aqui que a gente pouco fala, mas eu acho importantíssimo ter um Estado forte, mas a gente tem hoje uma iniciativa privada que ela fomenta a desigualdade também. Eu sou do mercado financeiro. E eu vejo no mercado financeiro como tem basicamente dois objetivos: acumular e explorar. Então, as taxas de juros que são praticadas no Brasil, elas são completamente obscenas. Agora, o Lula limitou a taxa do cartão de crédito, que foi bom, mas a 100% é muito alto, gente. Se tomar uma dívida e você pagar 100%, é muito alto, mas isso já é muito abaixo do que tinha, que tem taxa de juros de quase 1000%. Então, também, eu acho que a gente tem que, como sociedade, começar a cobrar também a iniciativa privada para que esses abusos econômicos que acontecem, como empresas que pagam o fornecedor depois de 6 meses e quebram, isso aqui gera desemprego, ou como tem um Lehman da Americanas que fraudou 50 bilhões no balanço dele, que é um valor que eu não sei nem, é incalculável. Então, eu acho que, obviamente, os prefeitos, o governador, os deputados, o presidente, eles têm, sim, uma força para mudar muita coisa, e é importante isso, mas a sociedade tem que cobrar as empresas, tem que cobrar os bancos, senão está sempre tentando correr atrás, mas o poder da iniciativa privada é muito grande e quando ela quer, ela desestrutura qualquer cidade.